Fala, fofas, beleza? Os segredos dos milionários para você investir o seu dinheiro em 2024. Compre Bitcoin. Cala a boca e compra. Certo? Falou, dá o like, tamo junto, até amanhã. Valeu, pessoal. Falou. Não, eu tô brincando, calma. Esse é o... Esses são os segredos milionários. Vamos lá. Olá, fofas. Desculpa o bait aí, né? Eu tive que fazer um bait aí. Vamos lá. O nosso querido Aragon Gonçalves, que tem o cão dele sorrindo igual a ele. Isso é excelente, né? O cara tem um cachorro, um galgo, que sorri exatamente igual o tio Aragones Gonçalves. Tio Aragones Gonçalves, chegou o seu momento de você enriquecer, chegou o seu momento de você fazer dinheiro, porque o senhor já me segue aqui há 3 anos e 6 meses, me aguentando aqui todo dia, baforando no seu ouvidinho. Fofas, hoje nós vamos falar então sobre o cenário que nós estamos vivendo, essa fase maravilhosa de retomada do bull market, que para mim está praticamente, nós estamos praticamente aí há um mês do início de uma alta muito forte, de uma alta infinita, e algumas altcoins começaram a reagir muito bem, então hoje a gente vai dividir um pouco algumas estratégias de investimento que eu acredito que assim são mais seguras e potencialmente bastante lucrativas, tá? São estratégias que eu utilizo. Eu vou abrir aí para vocês o que eu vou fazer a partir de agora, a partir desta semana. Vou também dar algumas dicas práticas aí para vocês começarem a investir com pouca grana e talvez conseguir um resultado um pouco mais expressivo. E como identificar as melhores oportunidades em Bitcoin e outras moedas digitais, tá? E o que eu espero para o restante do mercado de criptomoedas em 2024. Então, o que eu espero para 2024 é alta infinita, tá? São altas infinitas. Ou seja, o mercado agora, por enquanto, vai lateralizar um tempo ainda em alta, na minha opinião, e depois em novembro, após as eleições americanas, nós vamos ter a disparada de alta do mercado de risco, na minha opinião, tá? Também vou dar uma opinião aí sobre a Pendle, né? Estão me perguntando o que eu acho da Pendle. E vamos lá, vamos tocar ficha aqui. Então, qual é o sentimento do mercado agora, né? Há umas 2 semanas atrás, a gente estava com um sentimento bem negativo, as pessoas estavam chorando, tristes, e eu comentei que esse era o melhor momento para plantar. O melhor momento para comprar foi dia 5 de julho, 5 de agosto e 6 de setembro. Então, estes foram os melhores dias para plantar. Os melhores dias para comprar foram depressões máximas que a gente viu no período passado, tá? Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é sempre utilizar como principal referência o ciclo do mercado. Que ciclo do mercado nós estamos? Então, estamos num ciclo do mercado de descrença, né? Então, muitas pessoas estavam descrentes, né? Aquela história toda. Mas a gente tem que lembrar, deixa eu pegar aqui, por que o meu gráfico não está vindo para cá? Ah, agora está vindo, tá? Nós estamos comprando abaixo do valor justo de precificação do total do mercado de criptomoedas. Então nós temos criptomoedas, nós temos Bitcoin e nós temos as altcoins. A composição desses dois elementos faz a gente ter o universo de criptomoedas, o mercado de criptomoedas, certo? Então, todas as vezes, matematicamente falando, em que a gente teve compra abaixo da linha justa de precificação do preço, nós conseguimos comprar os ativos sobrevendidos, os ativos descontados, tá? Vou só ajeitar aqui um pouquinho para encaixar melhor aqui na tela, ó. Ó. O poder das mídias, aqui, ó. Então, nós temos o seguinte, quem está comprando Bitcoin, quem está comprando altcoins hoje, nesse momento, está comprando risco mais controlado, tá? Um risco mais controlado. Significa que as altcoins que a gente está comprando agora, o próprio Bitcoin que a gente está comprado agora, vai durar a do infinito, ele vai ser eternamente, vai entregar alta eterna, a gente só compra e fica bilionário e vai, sei lá, encomendar iates e encher do job lá dentro? Não.
Significa que a gente vai, por um certo período de tempo, ter um potencial de germinação desses ativos que a gente plantou, que a gente comprou barato, e tem potencial de expressamente nos próximos 12 meses. Então a gente tem que ter uma visão daqui, ó, comprei agora em setembro. Como vai estar os meus ativos em setembro de 2025? Eles vão entrar numa fase de expansão do preço ou eles vão ficar aí laterais ou em queda infinita? Então, algumas altcoins elas vão subir por um mês e vão parar de subir. Então, vão ter altcoins que vão ter um tempo de vida de hype, de alta, que dura um mês. Passou esse mês, não vai subir mais, tá? Então é muito importante utilizar o quê? Utilizar os gráficos para tomada de decisões em relação a essas altcoins. Então, no vídeo de hoje eu quero ensinar o momento de comprar e o momento de vender, tá? Porque provavelmente a gente vai entrar numa disparada de preços e de euforia, principalmente quando o Bitcoin superar a região dos 65 mil dólares. Então, a principal resistência hoje do Bitcoin são os 65 mil dólares, tá? Não é mais 69.500, é 65. 65 é o gatilho que pode trazer uma alta muito forte para o mercado cripto. Então, a gente tem, nessa fase aqui de plantar, muita gente desistente do mercado. Mas essa é a melhor fase para estar exposto. Eu não sei por que o meu coisa está bugada aqui, tá? Então, pessoal, quem está comprando agora está comprando uma relação de risco baixo, tá? Então, quem está aportando em criptomoedas agora, em algumas altcoins, e depende dessas altcoins, tá? Tem altcoins que estão no contexto correto, está comprando um risco mais controlado. Significa que não tem risco? Não, não significa que não tem risco. Significa que durante este ciclo, né, nós estamos num momento muito comparável ao momento de 2019, segundo semestre de 2019, onde finalizando o segundo semestre, finalizando então 6 meses, nós temos uma retomada de alta, tal como aconteceu em 2019 para 2020, tá? Nós tivemos o segundo semestre, o primeiro semestre de 2019 ele foi maravilhoso, alta muito forte. O segundo semestre foi horrível, tá? E vamos agora fazer uma analogia. Então, de janeiro de 2019, primeiro a gente precisa fazer uma leitura, tá? O primeiro ponto de conhecimento é a gente fazer uma leitura exatamente do que está acontecendo, para a gente ficar tranquilo de investir agora, né? Para a gente ter razões palpáveis para acreditar em alta infinita, tá? Vamos pegar aqui. Então nós temos, vamos lá. O preço do Bitcoin está andando dentro de um ponto de acumulação, de uma retração. As outras vezes em que isso aconteceu, que teve esse momento, né, de retração para o preço continuar o movimento anterior, foram exatamente o ponto que deu quando eles elevaram a taxa de juros e aí o preço despencou. Então, quando eleva a taxa de juros, nós temos menos dólares circulantes no mercado, saindo dólares circulantes no mercado, nós temos queda nos mercados de risco. Agora, no momento que nós estamos justamente na ponta oposta, nós estamos tendo corte de juros e a expectativa do futuro é de mais impressão de dólares ao longo do tempo. Então, a gente só precisa romper a barreira dos 65 mil dólares, que é este topo anterior aqui, para ele retomar a tendência de alta. Então, para ele sair dessa longa acumulação de 6 meses, que ela é exatamente igual à de 2019, e eu vou explicar o porquê. Então, por exemplo, se você pega o período de, cara, eu não sei por que o meu mouse tá travando, tá? Aqui no, ele não tá aparecendo aqui para mim, não tá atualizando aqui para mim, ele tá desaparecendo. Deixa eu ver se eu consigo mudar de chanela aqui para ver se ele para de dar esse bug escroto que tá me atrapalhando aqui. Então é o seguinte, ó, a gente tem, tá? A gente tem um período muito igual ao 2019. E eu vou provar para vocês, tá? Então, por exemplo, começou o ano de 2019. O que aconteceu? Bitcoin caiu durante 2018 inteiro, tá? Então, vamos pegar lá. Janeiro de 2019, o preço se valorizou violentamente. Então, o Bitcoin saiu de um fundo e se valorizou lá quase 300%, tá? Do fundo anterior, praticamente 300%, tá?
Nós tivemos, então, essa valorização no primeiro semestre. Chegou em junho para julho, ele simplesmente inverteu a tendência. E aí ele entrou nesse período de regressão, o período que antecede o próximo movimento de alta, tá? Então, vou pegar este período aqui, até aqui, e nós tivemos o período de regressão, tá? Exatamente o que nós temos agora. Mas é exatamente o que nós temos agora, tá? Então, só que qual a diferença? O primeiro semestre de alta não foi de janeiro até agosto, até julho de 2024. Ele começou antes. Ele começou, né? O período de alta do Bitcoin, ele começou em setembro, em outubro do ano passado, início de outubro do ano passado. E ele foi até abril, levando praticamente 6 meses. E é isso que é importante falar para vocês. Ele levou 6 meses para ele chegar no topo, certo? Então ele levou 6 meses para chegar no topo. 6 meses para chegar no topo. Fez topo duplo aqui, ó. 6 meses para bater topo. Acabou. Acabou a sequência de alta do Bitcoin e das criptomoedas também. Depois disso, nós entramos como se tivesse entrado no segundo semestre de 2019. Agora nós temos de abril até agora mais 6 meses de regressão. Exatamente como aconteceu em 2019. Por quê? Essa alta aqui, ela ia continuar se não fosse o Covid, porque o Covid foi a primeira vez na história que nós tivemos uma pandemia global ali durante a época de globalização, durante a época da internet. Então tá travando aqui ou é só para mim? Acho que tá travando aqui para mim, o meu PC tá dando uma travadinha fodida aqui. Então nós temos o seguinte, nós temos praticamente agora essa fase aqui, ó. Esta fase aqui, ó. Tá? A fase da explosão. Então, tirando aquela época que teve o Covidão, porque o Covidão foi um cisne negro, foi um evento inesperado, tá? Que reagiu com forte queda. Percebam que logo depois dessa forte queda nós tivemos alta infinita. Então, no mesmo mês em que teve a grande queda, foi o início da tendência de alta, foi em março de 2020. Pois bem, nós temos agora, pessoal, nesses últimos dias, o rompimento dessa região aqui de 60 mil dólares, tá? Hoje, onde é o principal suporte? Onde o preço ele pode retornar para testar e voltar a subir? 60.257 dólares. Quer dizer que ele vai voltar para lá? Não tem como saber. Por quê? Porque ele está fazendo já suporte aqui também em 62. Então ele está começando a construir um suporte para sustentar o preço. Então nesse período final agora de setembro, a gente pode ter a possibilidade dele lateralizar por um tempo ainda, até, sei lá, dia 15 de outubro ou 20 de outubro, no período de preparação antes do rompimento dessa LTB, desse movimento de regressão, tá? E, assim como aconteceu quando completou 6 meses, é aquilo que eu estou falando. Chegou o final de setembro, entrada de outubro, a tendência é que o mercado ele reverta para uma tendência de alta novamente. Ele saia dessa queda com lateralidade e ele volte a entrar na tendência de alta anterior. Essa é a tendência que ele está fazendo. É a tendência que ele quer fazer, tá? E, associado a isso, nós temos suporte em topos anteriores, tá? Então você pega os topos de 4 anos atrás, e isso aqui é uma construção de suporte para que ele agora inicie um próximo nível de preço. Então, ele consolidou durante 4 anos, ele voltou para os 60 para a região de 60 mil dólares. Ele vai consolidar preço agora, suportar esse preço para iniciar uma nova direção de patamar de preço. Tá? Deixa eu só fechar aqui o Camera Hub aqui. Tá dando pau aqui. Tá? Então, nós temos aqui, dentro de uma tendência semestral, uma tendência de 6 meses, vamos pegar aqui então 6 meses, tá? Nós temos dentro de uma tendência de 6 meses
uma barra que a gente chama de barra doji. Uma barra que o mercado ele ficou 6 meses, o preço, desde que ele iniciou a tendência semestral, ele iniciou e está fechando, está apertando, né, o preço para uma explosão, tá certo? E ele está mantendo, pasme, a estrutura de alta. Perceba a venda ao longo desses 6 meses, até onde foi? Ela foi exatamente no topo do semanal anterior, do semestral anterior, do último semestre que teve grande queda, que foi janeiro de 2022, porque em 2022 nós tivemos um ano de queda, então praticamente foi um ano de queda, tá? Ele tocou essa região, ele está voltando a entrar força compradora, possivelmente ele vai terminar um doji ou verde ou vermelho, ou seja, ele vai terminar o preço exatamente como ele fechou, iniciou o semestre, e ele tende a explodir para cima. Ele tende a completar isso daqui como uma barra de alta, certo? Uma barra para cima, uma barra de explosão. Porque ele está fazendo exatamente aquilo que é o saudável. Ele fez um pullback para o preço continuar subindo. E quando a gente entrar nessa fase aqui, perceba que não tem histórico aqui atrás, nunca foi testado esses preços aqui acima. Então nós estamos, na minha opinião, no melhor momento da história recente de assumir risco e comprar risco. Tá? Eu acho que a gente está 4 anos esperando uma oportunidade como essa. 4 fucking anos esperando o rompimento do topo do ciclo anterior. E quando ele começa a entrar numa fase de descoberta de preço, o céu é o limite. A gente não sabe até onde o preço vai. A gente pode ir até 120 mil dólares, 100 mil dólares, 150 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares por unidade de Bitcoin. Isso só falando aí em Bitcoin. Mas lembre-se que as altcoins, elas estão entrando dentro de um ciclo de alta. Então, se a gente pegar o total do mercado, aonde está o topo? 10 trilhões dentro deste canal de alta. Semestral não. Semestral. Semestral. Significa que a próxima sequência de barras pode fazer com que o mercado de criptomoedas, nos próximos 4 anos, venha a buscar os 10 trilhões de dólares. Tá? Os 10 trilhões de dólares. Lembrando que também temos barra doji. Geralmente, depois de uma barra doji, o que vem? Alta forte. Tá? Então, barra doji semestral. O que vem depois disso? Alta forte. Então, a tendência é que, não só este semestre agora, essa segunda fase agora, outubro, até o ano que vem, a gente tenha forte alta, como a gente pode ter 2025 com forte alta também. Eu estou extremamente bullish com o mercado, tá? Eu tenho vontade de bater na porta das casas das pessoas e dizer para eles assim, ó, meu Deus, velho. Agora é assim, ó, é a oportunidade da vida, véio. Oportunidade de realmente tentar multiplicar o capital violentamente. A gente está muito na porta de conseguir romper o topo do mercado cripto total. Ele está se mantendo acima. Ele rompeu, está se mantendo acima. Fechando acima dessa região, alta infinita. Tá? Então, assim, espero que em 2 ou 3 semestres a gente consiga chegar nos 10 trilhões. Eu espero que daqui 1 ano e meio a gente consiga chegar nos 10 trilhões. Tomara. Vamos ver. Tudo vai depender, logicamente, de quantos dólares vão entrar no mercado, de como a liquidez vai girar. Mas a gente está muito prestes a entrar numa fase de loucura da alavancagem. As grandes empresas, elas começam a se alavancar. As grandes empresas começam a comprar as empresas menores de criptomoedas e começam a se alavancar. Algumas empresas maiores começam a, por exemplo, uma BlackRock da vida pode comprar determinada corretora, por exemplo. Então a gente vai entrar numa fase que
A gente está muito prestes a iniciar uma fase bullish muito forte. Em 2 semanas eu acredito que a gente vai ter uma direção do preço um pouco mais clara, né? Mas, cara, eu definitivamente não estaria fora do mercado cripto neste momento. Não estou dizendo que não há risco de queda, que não há risco de crash, que o mercado pode entrar numa recessão e que eu posso estar completamente enganado. A questão toda é que o que está me sinalizando é que hoje, no risco que eu posso assumir, é melhor eu assumir risco hoje do que assumir na fase da euforia. É melhor eu entrar antes da euforia entrar do que eu esperar a euforia acontecer para eu tomar a decisão de entrar. É isso que eu quero dizer. Então, na minha opinião, hoje é a melhor fase de plantar. Quem plantou junto comigo, repito, quem plantou junto comigo, quem membro do canal que também conseguiu plantar junto comigo, em julho, aliás, agosto e setembro, já está com lucro. Já está com lucro. Tá? Já conseguiu comprar Bitcoin a 49, a 52, a 54, já está no lucro. Quem conseguiu ter a mesma visão que eu tive, de entender que isso daqui é um fundo, de que isso aqui foi um fundo, uma capitulação, está no lucro. Está no lucro, tá? Porque a diferença entre estar no lucro e no prejuízo é timing. Augusto, e o que você diz para o pessoal que está preso em altcoins que desvalorizaram 80%? Não tem problema. Agora você sabe o potencial de merda que é você segurar altcoins no momento errado. Mas agora é o momento certo de comprar altcoins, algumas altcoins, né? E segurar elas e talvez ter um potencial de ganho 10 vezes, 5 vezes, sei lá, 20 vezes, não sei. Aí só o mercado vai dizer para nós, tá? Vocês são desconectados? Então o que acontece? É porque a Nórdica tá no outro computador, daí ela abre o TradingView, acho que o meu TradingView cai. Pois bem, então é o seguinte, nós estamos num grande risco do mercado subir, tá? A probabilidade do mercado lateralizar ainda é um pouco maior, 70%, 30% de forte alta. Então, 70% do mercado segurar um pouco, 30% de forte alta. E quando finalizar o período de regressão, que é esse daqui, nós vamos ter as altcoin season. Então, o momento em que a gente romper a região dos 2,20 trilhões, nós estamos em 2,17, tá? No momento que a gente romper 2,20 trilhões, a gente pode ter um forte gatilho de alta, ou seja, faltam apenas 0,3 aí bilhões, né? 3 bilhões de dólares aí para explodir o preço, tá? Bom, eu não sei mais o que eu dizer, o que eu vou falar para vocês pela empolgação que eu tô. Posso estar muito bullish? Posso. Posso estar completamente enganado? Posso. Mas eu prefiro seguir a minha tese do que seguir a tese dos outros, dos pessimistas e os caralho. Por quê? Porque eu entendo o que eu entendo hoje do mercado, né, é que nós estamos na versão inversamente proporcional ao momento da elevação da taxa de juros que aconteceu em 2022, em março de 2022. Nós estamos justamente no ponto contrário. Deixa eu pegar aqui. Nós estamos justamente no ponto contrário. Aqui, ó. No ponto contrário desse movimento aqui. Quando nós tivemos a elevação da taxa de juros e a expectativa do futuro. Porque lembrando, pessoal, como é que os investidores agem? Os investidores agem baseado na expectativa futura de algo. Então, o que acontece? O preço ele tende a subir, se valorizar, porque a expectativa futura dos investidores de risco é que o mercado tenha um soft landing, um pouso suave, e com o corte da taxa de juros nós vamos ter impressão de dólares no ano que vem. Então, o mercado começa a precificar de forma antecipada essa entrada de capital futura. E por isso que eu acredito que esta queda aqui que teve após a elevação da taxa de juros
quando o mercado saiu dólares, ou ficou mais difícil para os investidores se alavancar, vai fazer o efeito justamente oposto a partir de agora. Nós vamos ter facilidade de alavancar. Tendo mais facilidade de alavancar no futuro, no ano que vem, depois de ter cortes de juros consecutivos, nós vamos ver empresas se endividando no futuro, causando exatamente esse novo efeito de bola de alta, e esse novo efeito expansionista. Tá certo? Então eu não vejo absolutamente nada aqui, atualmente, nenhum dado econômico que me mostre que a minha tese está errada. Por quê? Porque os dados macroeconômicos eles não estão vindo negativos como os economistas mais receosos estão em relação a vai ter crash, não vai ter crash. E quiçá mesmo se tivesse um crash, pessoal, mesmo se tivesse uma queda muito forte, por conta desse medo exacerbado, os caralho, mesmo assim seria novamente hora de comprar. Ou seja, nós estamos na fase cala a boca, compra. Não se preocupe com o preço no curto prazo. Se preocupe com o que você está plantando hoje e vai colher no ano que vem. Você vai colher até o final do ano que vem. Tá certo? Além desse momento de fase de euforia que pode voltar a qualquer momento a partir de agora, a qualquer momento nós podemos voltar à fase eufórica, tá? Aliado a isso, lembrem-se que quando o mercado entra em fase eufórica, que é a fase final de um ciclo de alta, que é a fase que nós estamos assim, ó, beirando, tá? É a fase em que mais o mercado acelera em velocidade. Ou seja, às vezes vem 6 meses a 1 ano de forte alta sem parar. E isso causa um problema muito grande no mercado como um todo, porque as pessoas ficam tão eufóricas que elas esquecem de realizar lucro. Então é muito importante arriscar nesse momento, mas com sabedoria. Por exemplo, eu não acho que seja um bom momento de alavancar, tá? Mas eu vou me alavancar em Ethereum, tá? Mas eu não recomendo ninguém fazer isso. Por quê? Eu posso me alavancar com um bom capital que eu posso perder e não vai me quebrar. Não vai afetar as economias da minha vida e não vai tirar meu sono. Mas para quem tem muita grana, vale a pena pegar uma parte do capital e alavancar. Na minha opinião, em long, tá? Com o liquid price lá na casa do caralho, perto de zero. Então tem que usar bastante margem de dinheiro para conseguir fazer esse tipo de operação. Mas, por exemplo, se você acertar uma operação long em um ativo, deixa eu só falar aqui. Se você conseguir acertar uma operação long em um ativo de position trade, que é o que está acontecendo, né? Está pintando vários sinais de position trade em várias altcoins e criptomoedas. O que é um position trade? Position trade ele é o oposto do day trade. O position trade é o cara que mais ganha dinheiro no mercado financeiro. Não é o holder. Geralmente não é o holder. Pode ser que seja o holder, tá? Mas geralmente não é o holder. E geralmente é o position trade, porque o position trade, ele não vai nem ao céu e nem ao inferno. Ele não é nem o cara day trader que fica operando, comprando e vendendo todo dia, e ele também não é o cara swingueiro, né? Que fica comprando e vendendo a cada 15 dias, ou seja, prazos curtos. E ele também não é o holder que paga para ver o futuro, que aposta tudo num token só e deposita confiança naquele token lá no futuro. O position trade, ele é o cara que mais ganha dinheiro no mercado, que é o meu caso. Que é o cara que você compra no fundo semanal e vende no topo duplo semanal. Ou seja, você tem uma margem de semanas. Você tem 3, 4, 5, 6 meses carregando uma operação. Só que você vende no momento em que o mercado começa a ficar muito arriscado. E aí você se dolariza, ou você fica em alguma moeda estável, ou você fica em Bitcoin, como é o meu caso. Muitas vezes eu fico em Bitcoin.
tá? Porque o Bitcoin eu tenho aquela segurança de que ninguém toca nesse dinheiro a não ser eu, tá? O dólar, o Tether, ele pode ter algum tipo de bloqueio. Dinheiro em corretora, dólar em corretora é um dinheiro que está na corretora, não é o que está na minha conta. Na conta bancária eu posso ser perseguido por qualquer lei imbecil que seja anticripto, entendeu? Então, dá para fazer algumas escolhas. Ah, vou investir em fundos imobiliários, vou comprar, sei lá, terrenos, casas e etc. Enfim, tu pode diversificar. Mas o bom é sempre assim, ó, a cada ciclo que a gente tem é você ganhar riqueza ou você melhorar o seu patamar. Então, por exemplo, eu tenho R$ 1.000, Augusto, eu só tenho R$ 1.000, né? Eu, nesse momento, focaria em uma coisa mais de risco. Então, se eu tivesse apenas R$ 1.000, se eu tivesse apenas R$ 5.000, R$ 10.000, neste momento eu compraria alguma altcoin mais coringa ou duas altcoins e focaria, concentraria a liquidez mais nessas duas altcoins que o mercado está mostrando querendo comprar, e eu tentaria arriscar um position trade tal como eu fiz com a ADA. Então a ADA foi um position trade de 8 meses. A ADA foi um position trade de 8 meses. Com potencial de valorização de 40 mil até 2 milhões de reais em 8 meses. Só que, claro, a ADA ela subiu muito fora do normal, ela subiu com mais assimetria, inclusive, do que o próprio Ethereum naquela época. Então, nós estamos mais ou menos nessa época aí. Na época em que a gente tem que comprar coisas a centavos e tentar transformar ela em alguma coisa. Então, se eu tivesse R$ 10.000 hoje, eu tentaria arriscar. Eu sei que eu posso perder esses R$ 10.000, mas eu sei que esses R$ 10.000 eu consigo juntar com uma certa tranquilidade se eu tenho um trabalho, se eu trabalho, né? Eu consigo juntar os R$ 10.000. Ou seja, a minha vida não vai acabar por causa de R$ 10.000. Agora, eu jamais colocaria tipo R$ 1 milhão agora no risco extremo, porque são proporções diferentes. Mas eu pegaria desse R$ 1 milhão, eu pegaria R$ 100.000 e me alavancaria em 200, R$ 300.000 a mais. Eu faria operações assim, entende? Então, eu não faria operação, por exemplo, alavancagem 5x, 10x, 20x, 50x. Não faria uma cagada dessa. Eu faria o quê? Colocaria R$ 1 milhão, se eu tivesse muita grana, colocaria R$ 1 milhão, pegaria mais R$ 500.000 ou R$ 300.000 a mais e me alavancaria dessa forma, dando uma margem bem alta em um token de risco, como o Ethereum ou para baixo, tá? Só que não poderia afetar a minha vida caso eu perdesse esses R$ 100.000, R$ 200.000, R$ 300.000, tá? Então, nós temos que fazer as coisas de forma controlada, não de forma assim, ou vai ou racha, tá? Proporcionais ao tamanho da mão, proporcionais. Bom, aí nós temos o seguinte, com o potencial de expansão do preço, tá? Qual é a melhor hora de estar no mercado? Geralmente perto do rompimento dos topos anteriores. Então, tanto no mercado do Bitcoin quanto no mercado total das altcoins, nós estamos nessa fase. Nós estamos em fase de acumulação final, com fundos semanais sendo formados e consolidados, com prestes a romper topos anteriores. E aí é que é a magia do negócio. É durante o rompimento de um topo anterior em que você tem a loucuragem, como aconteceu aqui, tá? Como aconteceu aqui. Como aconteceu aqui. Então é aqui que você consegue mudar de patamar. Para quem tem R$ 10.000, tenta sair com R$ 200.000 de um ciclo de expansão. Para quem tem R$ 13.000, tenta sair com R$ 20.000. O importante não é ficar milionário num ciclo só. O importante não é ficar milionário em um ano, em 8 meses ou 6 meses, mas é mudar o teu patamar. E nós estamos diante de uma fase de mudança de patamar, tá? Isso que é importante de vocês entender. Nós estamos diante de uma mudança de patamar, tá? E aí, quais são as fichas que eu devo apostar? Quais são as altcoins que eu devo tentar
né, entrar, eu tenho que ver quais são as que estão ganhando contra o Bitcoin, as que estão se valorizando mais forte que o Bitcoin, as que o mercado quer comprar. Eu tenho que entender aquilo que eu estou comprando. Então, por exemplo, hoje eu vou dar um exemplo só. Por exemplo, a SUI, tá? Não estou falando para ninguém sair comprando SUI. Eu só estou mostrando, por exemplo, isso daqui. Este é um token que teve forte alta dessa queda aí de agosto. Ela subiu 250%, mostrando que o mercado quer comprar. Ela tem sinais de alta, então ela fez um suporte aonde você junta aqui os dois cruzamentos de média. Este é o principal suporte dela. Quanto mais eu conseguir comprar perto de 90 centavos ela, menor vai ser o meu risco. Então ela está valendo 1,52. Quanto mais durante esse pullback que ela pode iniciar a fazer durante essa semana, eu conseguir comprar perto de 99 centavos, menor vai ser o meu risco. Menor vai ser o meu risco de eu comprar ela e me dar mal. Tá? Por quê? Porque você vem aqui, digita no Google praticamente. Você decidiu que... eu decidi que a SUI, eu vou comprar a SUI. Eu, Augusto, não vou comprar a SUI, tá? Só estou dando um exemplo do que eu faria quando eu fosse fazer a pesquisa. Eu estou ensinando como é que eu faço literalmente a pesquisa. SUI, digita SUI, notícias, tá? E coloca aqui, vamos colocar SUI barra USDC, aqui ó. SUI USDC. SUI USDC. Ó, há 5 dias atrás, Stablecoin USDC da Circle será lançada na rede SUI. O que significa isso? Significa que esse ecossistema ele vai entrar muita liquidez, porque a USDC é a segunda maior stablecoin por capitalização de mercado. Hoje você não consegue mais operar o USDC na Binance, mas você consegue operar o USDC na blockchain da rede SUI. E no mundo todo tem muita gente. Qual é o market cap dela? Quanto tem de USDC circulante no mercado? Bastante. E aonde vai? Olha aqui, ó. Ela é a sexta maior token aqui, né? Tether tem 120 bilhões, não para de imprimir, inclusive. E o USDC tem 36 bilhões. Esses 36 bilhões vão aonde? Vão numa corretora ou eles vão na rede SUI? Eles vão para a rede SUI. Eles estão indo para a rede SUI. Aí você vem aqui no DeFi Llama, você pesquisa aqui e você procura SUI aqui, tá? Procura por SUI. Perceba como o gráfico de valorização desse ecossistema está subindo sem parar. Olha os tokens desse ecossistema, como eles estão se valorizando. Um mês de 85% de alta na SUI Land. Essa Hadel Protocol, 80% de alta no último mês. Ou seja, você está vendo que o dinheiro está entrando para cá. Então esse é um token que potencialmente pode ter position trade. Outra coisa que você pode olhar, token locks. Tá? Você pega aqui e digita SUI para ver o quão inflacionário esse token pode se tornar, porque quanto mais inflacionário o token, mais ele tende a morrer ao longo do tempo, ao longo dos anos. Não significa que ele não vai ter alta no curto prazo. Significa que, por exemplo, até 2030, ela vai ter metade dos tokens travados. Ela vai ter 50% dos tokens dela até 2030 travados. Ou seja, o fator inflacionário dela é de sair de 2,6 bilhões de tokens para 10 bilhões de tokens ao total. Só que 5 bilhões só vão ser destravados em 2030. Então ela tem um potencial de continuar se valorizando, tá? Olha aqui, ó, tu vem aqui, ó, travado, tá? Travado até 2030, 5,22 bilhões de tokens. Ou seja, é um token que, à medida que vai passando o tempo, vai ganhando tamanho de mercado, está entrando liquidez em USDC nesse ecossistema, e esse token vai subir. Significa que ela vai durar até 2030 alta infinita? Nem fudendo. Ela vai, mas se você capturar uma alta em que ela possa chegar até 5 dólares, 10 dólares por unidade,
tá? Se ela repetir, por exemplo, o que a ADA fez, ela pode chegar a $10 por unidade, você pode mudar de patamar. Talvez não vai revolucionar a tua vida como assim em 8 meses, mas vai mudar de patamar. Vai mudar de patamar. Então você tem o potencial de alta nisso daqui, tá? Então só estou dando um exemplo, certo? Só estou dando um exemplo. Então, por exemplo, Augusto, a Sui começou a subir, eu vi que o mercado está começando a querer precificar em alta nela. O que eu devo fazer? Devo comprar agora? Não. Quando o mercado sobe, quando ele entra em tendência de alta, você não compra ele no primeiro topo formado. Você espera aparecer o primeiro grande recuo desse token. Aonde é o suporte anterior? Você sempre pega o topo anterior do ativo. Então você pega o topo anterior do ativo e você tenta comprar o mais próximo desse topo. Então, por exemplo, 1,12, 1,11. Lembrando que ela pode sim cair até $1, por exemplo. Mas o ideal é tentar comprar sempre otimizado, tá? Sempre otimizado. Outro detalhe importante. O mercado geralmente inverte não quando ele perde o fundo anterior. O mercado começa a inverter quando ele perde o topo anterior. Então, o topo anterior ele precisa se transformar num suporte. Ou seja, se você comprou a $1 ou a 1,10, ele não pode perder $1 em 1,10 e ficar abaixo disso. Ele pode temporariamente ir para 98 centavos, mas ele, inevitavelmente, em uma semana, ele tem que voltar para 1,10 ou $1. Se ele fizer isso, ele mantém a estrutura de alta. E aí você compra um fundo de uma tendência de alta. E aí você até pode botar o stop loss ou abaixo do topo anterior ou abaixo do fundo. Sempre o ideal é abaixo do topo anterior, porque se o preço voltasse, por exemplo, aqui para baixo, ele provavelmente ia bater essa resistência e ele ia inverter. Tá? Então, um position trade que dá para fazer agora, com stop loss, seria realmente colocar esses ativos a risco, porém com stop loss abaixo de fundos anteriores. Porque ele só muda de tendência quando ele perde o topo anterior. Então ele está em tendência de alta confirmada sem perder o topo anterior por enquanto. Então, quanto mais eu conseguir comprar perto do topo anterior, menos risco eu vou correr com o meu position trade. E eu consigo colocar um stop loss mais curto, para que caso eu esteja errado, eu não perca todo o meu capital com determinado altcoin. Eu estou só pegando um exemplo da Sui, mas isso deve ser feito com todos os tokens. Então, por exemplo, eu gosto da Pendo, tenho Pendo, estou aportado em Pendo, eu acredito também que ela entregou tendência de alta no semanal. O que eu devo fazer? Cara, pesquisa as informações sobre esse token, por que ele potencialmente pode estar subindo, quais são os pontos fortes desse token, quais são as fragilidades desse token, tá? Pontos de fragilidade, pontos de força. Por que a Pendle ela é uma das favoritas do mercado cripto? Por que vocês acham que ela é uma das favoritas do mercado cripto? Porque ela é praticamente um título do tesouro, só que versão cripto. Você consegue pegar, usar o teu token para fixar um rendimento futuro, onde você pode destravar esse token a qualquer hora que você quiser, e você quer abraçar, né, a Pendle quer abraçar aquela parte do mercado que é a galera que quer renda fixa, só que usando moedas, criptomoedas, tokens. Aí você vai ver, a Pendle começou agora recentemente a fazer piscinas de liquidez, a oferecer piscinas de liquidez com rendimentos fixos de 10% em Bitcoin. Então isso acaba atraindo mais investidores ainda. Pendle lança pool que oferece renda fixa de 10% em Bitcoin. Para quem tem pouca grana, 10 mil reais, 50 mil reais e tal, a renda fixa não vale a pena. A renda fixa não vale a pena.
A renda variável vale a pena. Só que, olha só que interessante, a Pendle, me diga qual outra altcoin que consegue oferecer renda fixa igual a Pendle oferece aqui, no top 100. Nenhuma. Qual é o tamanho do mercado de renda fixa no globo? Não faço a mínima ideia porque eu não pesquisei. Ó, Pendle, tá aqui, ó. Mas qual é o tamanho do mercado de título do Tesouro Americano, de título do Tesouro Brasileiro? Qual é, geralmente, isso para a galera que gosta de renda fixa? Qual é o tamanho desse mercado? Ele é grande ou ele é pequeno? Eu acho que ele é gigantesco no mundo todo. Pois é, a Pendle é a primeira a se propor a poder potencialmente receber uma fração dessa galera que está migrando do mercado tradicional, entendendo como é que é cripto e quer ter as mesmas, vamos dizer assim, oportunidades de renda fixa que existem, só que utilizando seus próprios tokens. Então, vocês acham que esse é um projeto que vale apenas 628 milhões de tamanho de mercado? Eu acho que ele vale mais de 600 milhões. Eu acho que ele vale uns 6 bi ou mais. Então, esse é um tipo de projeto que eu chamo de projeto Coringa. Eu acho que esse aqui é a melhor altcoin para se especular hoje em dia. Pendle, desde de 3 anos atrás, na verdade. Pendle é um dos tokens mais fortes há pelo menos 3 anos. Tá? No ano passado, ele foi um dos que mais se valorizou em relação ao Bitcoin. A Messari fez um ranqueamento das altcoins que melhores performaram nos últimos semestres. E a Pendle estava em segundo ou primeiro colocado. Agora não lembro, acho que ela estava em segundo colocado e a Injective talvez em primeiro, não lembro. Mas estavam uma do lado da outra. E elas tiveram recuos muito fortes. Então esse é um projeto que, na minha opinião, tem um potencial muito forte de alta. Certo? Então, como é que você faz essa pesquisa? Google. Você pega e vê, Pendle está subindo 20% essa semana. Por quê? Digita no Google. Por que Pendle está se valorizando 20%? Faça essa pesquisa. Então, quando você começa a comprar e aportar em tokens, faça pesquisas sobre o seu token e acompanhe ele durante o position trade. Então, você aporta, né, proporcionalmente dentro da sua carteira o risco que você quer assumir com esse token. É um risco muito maior do que comprar Bitcoin, mas também a assimetria é maior também. Tá? E o mesmo eu digo com todos os outros tokens ali, que daqui a pouco aparece outro que surge interessante, e aí você começa a falar, opa, tá rolando, tá acontecendo. Tá? Aí muita gente me pergunta no privado, no Instagram, como que eu consigo acertar tanto, né? O fundo do mercado, muitas vezes até o topo do mercado. Como é que eu consigo acertar, tipo assim, por exemplo, essa altcoin agora não vale a pena arriscar porque as altcoins podem derreter violento. Não tem como fugir, pessoal. Tem que saber de gráfico, tá? Se não sabe de gráfico, vai ter que se tornar membro do canal aqui. Com o tempo, à medida que você vai estudando junto comigo, você vai aprendendo, tá? Não tem escapatória. Não tem escapatória, tá? Por quê? Porque o gráfico, ele diz tudo para mim. O gráfico diz que isso aqui é um fundo triplo. E que, por mais que a probabilidade seja de 80% de alta e 20% de queda a partir desse ponto, eu estou dentro da probabilidade. Eu aceito que eu não tenho como controlar o futuro, mas eu entendo quando existem sinais em que eu devo assumir mais risco. E atualmente, no gráfico semanal, mostra que eu devo assumir um risco. Tá? No gráfico semanal, mostra-se que eu devo assumir um risco de fazer position trade. Que tipo de risco? O risco de ficar rico, o risco de mudar de patamar, o risco de pular para o próximo nível, o risco de multiplicar meu capital.
proporcionalmente, neste gráfico atual, eu tenho 80% de chances do risco de eu ficar mais rico do que eu já sou e 20% de eu perder dinheiro. E aí a pergunta que eu devo me fazer, eu vou me quebrar se cair na proporção de 20%? Eu vou perder tudo? Eu vou me quebrar? Eu vou zerar? Eu vou quebrar, ficar zerado sem nenhum dinheiro se eu errar essa operação? Não, por isso que a resposta tem que ser sempre não. Você nunca pode se colocar no risco de ruína. Nunca pode se colocar no risco de ruína. Você tem que sempre ter fichas. Fichas. Por quê? Por mais que se eu errar e o mercado desabar e eu perder capital, perder dinheiro, eu tenho que saber, cara, o quanto de fichas eu vou ter para comprar este fundo aqui. Eu vou ter novas fichas no final do mês ou não? Ou eu vou... Não, agora vai ao racha. O pensamento que vocês têm que prestar atenção e tomar cuidado para nunca acontecer na vida de vocês é o seguinte: nunca te coloque numa condição de ruína. Então, o que é uma condição de ruína? Se eu errar essa operação, porque eu estou entrando dentro de uma probabilidade, se eu errar que os próximos 12 meses vão ser de alta e vai ser 12 meses de baixa, certo? Quanto que eu vou perder e quanto que eu aceito perder? Se a tua resposta for assim, velho, não tem como, se nos próximos 12 meses ou é tudo ou nada, reavalie, porque o teu gerenciamento de risco não existe. Ele é um pó, ele não serve para porra nenhuma. Então tu tem que construir um gerenciamento de risco baseado na tua realidade. Quanto tempo eu levo para juntar 10 mil reais? Antigamente, quando eu era dentista, eu levava um ano inteiro para conseguir juntar 10 mil reais. Levava um ano inteiro de trabalho para juntar 10 mil reais. Hoje eu preciso passar um mês para ter 10 mil reais sobrando. Qual é a tua realidade? É isso que você precisa entender. Então, não encare como tudo ou nada. Se tu encarar como tudo ou nada, é a mesma coisa que tigrinho isso aqui, tá? Porque diferente do tigrinho, aqui você tem o controle das probabilidades. Aqui você sabe quando você rolar os dados, você tem uma probabilidade maior de ter um resultado. Você ainda está dentro da probabilidade, porque você não tem como controlar o mercado futuro. Você não tem como controlar os acontecimentos da humanidade, certo? Você não tem como controlar. Então eu preciso controlar as coisas que estão perante o meu controle. Quanto de dinheiro eu vou comprar esse token? Qual é a estratégia? Vou comprar uma vez por semana, uma vez por mês? Vou comprar e aportar em Bitcoin agora, 80%, vou comprar 20%. Para mim, eu estou 80% Bitcoin e 20% altcoins. Certo? Agora, para muitos de vocês, a realidade vai ser totalmente diferente. Vai ser 100% altcoins. Tá? E aí tem que saber o que você vai fazer no fim do ciclo. São perguntas que você precisa se responder. Porque eu tô cansado de ver sempre a galera falando assim, Augusto, eu já tô 100% aportado, é tudo ou nada. Cara, se tu tá assim, você não gerenciou o risco corretamente. Se você tá preso, Augusto, a Dog, eu comprei Dog porque eu vi um vídeo seu e aí o troço não tá subindo mais e tal. Cara, você colocou mais dinheiro do que você estava disposto a perder. Literalmente todos os meus vídeos em que eu falei da Dog, todos, o vídeo gravado, os vídeos de live, todos eles eu falei o gerenciamento de risco. Nunca coloque mais dinheiro do que você está disposto a perder. Nunca coloque, repetindo, nunca coloque mais dinheiro do que esteja disposto a perder. Porque se te dói ficar preso é porque ficou pesado demais a mão. Teve um token que eu perdi $1.500. Mas $1.500 para mim não vai fazer falta. É o Trump, né? O token Trump. Perdi $1.500 com o token Trump. Mas eu entrei com 3 mil. Eu entrei com 3 mil.
$3.000 não representa nem 0,0001 do meu patrimônio. Não faz diferença. Ou poderia dar muito bom, ou poderia ser um desastre. Certo? E ninguém vai ver aqui eu chorando porque eu perdi 0,001% do meu patrimônio. Tá? Então é sempre... As pessoas têm que saber o que comprar. Né? E por isso que você tem que se tornar membro do canal. Porque todo domingo, todo sábado ali a gente tem as reuniões semanais. Durante a semana nós temos a reunião semanal dos membros Premium. Tá? Membro Premium tem a reunião semanal, uma semanal ou duas às vezes. A semana passada eu fiz 2 reuniões semanais para os membros deuses e para os membros Premium uma reunião semanal. Então, sempre que der oportunidades, eu vou trazer elas para vocês. Vou dar as oportunidades para vocês. Praticamente todos os tokens que eu falei para os membros nas últimas 2 semanas se valorizaram violentamente. E algumas pessoas que quiseram entrar, assumiram um pouco mais de risco, ganharam nisso. Assim como teve vezes em que eu já falei tokens que desabaram e caíram. Por quê? Porque o momento era errado. E vai acontecer também. Tá? Então é o seguinte, a gente tem basicamente agora o Ethereum ressuscitando das cinzas ainda também. Cara, se o Ethereum, olha lá, olha a projeção do desenho. Cunha descendente de alta. O que vem ao final de uma cunha descendente alta? Alta. Então o preço busca um novo patamar. Provavelmente o preço do Ethereum vai para 2.800, tá? E em 2.800 ele vai tender a lateralizar por um certo período de tempo antes da alta infinita, tá? Geralmente a gente vai subir com lateralidade primeiro. Então a gente sai do mercado que estava caindo com lateralidade e começa a entrar no mercado andando lateralmente. Então, por exemplo, ou o Ethereum vai fazer isso, ou o Ethereum ainda pode fazer isso daqui, ó. Ele pode vir sobrar para cá, volta para cá, testa este fundo anterior aqui, de 2.380 de novo, durante outubro, e depois em novembro, alta infinita. Ele pode ainda fazer tudo isso aí. Tá? Então o mercado ele sobe com lateralidade, ele começa mais fraco, e depois ele começa a acelerar. Porque agora ele está construindo suporte. Suporte de preço. Ele está construindo suporte. Isso leva tempo. São dias e semanas. Então, geralmente o mercado ele fica xoxo depois, né? Alta com lateralidade. Tipo isso daqui. Tipo isso. Alta com lateralidade. Depois ele começa a verticalizar. A verticalizar. Tá? Então, nós vamos ter ainda tempo para comprar barato? Na minha opinião, sim. Outubro vai ser mais um mês de compra? Sim, vai ser mais um mês de compra. Vai lateralizar? Provavelmente vai. Tá? Por quê? A galera que está presa, desesperada, e que comprou o Ethereum a 3.200 e está vendo o patrimônio desvalorizado por um bom período de tempo, na primeira oportunidade que chegar a 3.200 eles vão querer vender, eles vão querer sair, e aí isso provoca essa lateralização do mercado. Nós temos uma briga entre vendedores que estão arrependidos de terem comprado a 3.200 e a nova demanda compradora. E depois desse embate, dessa briga de braço, geralmente, depois que esgota-se os vendedores, sobra-se só compradores no mercado. Sobrando só compradores no mercado, alta infinita. Sobrando só compradores no mercado, as pessoas pegam lá e vão no banco e pedem empréstimo e especulam o preço futuro e começam lá a fazer merda, né? Que é se alavancar e depois justamente é o que provoca o bear market. Esse excesso de alavancagem começa a desencadear uma quebradeira em cadeia de várias pessoas e várias empresas, certo? Que se alavancaram também, porque os bilionários também fazem merda com dinheiro. Os bilionários também perdem dinheiro nesse período, tá? Então é o seguinte,
A gente tem agora um período, provavelmente, de acumulação lateral para o preço subir. O Ethereum fez fundo duplo semanal, tá? Então é um fundo duplo semanal isso daqui. Isso é um fundo duplo semanal, tá? É igual quando é forma topo. Topo, a gente tem os topos semanais. Aqui tem um fundo duplo semanal, tá? Aqui foi o topo duplo semanal dele. Aqui, aliás, aqui, né? E aqui, fundo duplo semanal. E agora, nós temos fundo duplo semanal. Então, nós temos com alta probabilidade. Principal resistência dela aqui. Quando aparecer a cruz verde, é sinal de compra. Então, quando tiver a cruz vermelha seguida, a cruz verde seguida da cruz vermelha, geralmente é suporte. Então, aqui em cima, em 2.800, ele vai consolidar suporte. Então, 2.800 provavelmente vai ser o novo fundo do Ethereum em breve, se ele continuar subindo aí nas próximas dias e semanas, tá? Mas esse é um fundo para ser comprado, tá? No ciclo que a gente está vivendo, esse é um fundo para ser comprado. Tá? Vamos agora dar uma olhada no CryptoCulture aqui. Tá? No calendário macroeconômico aqui, eu quero dar uma olhada. No calendário macroeconômico aqui, a gente vai ter, ó, vários eventos para essa semana, tá? Então hoje tem o PMI de setor de manufatura, S&P 500 global, S&P global, né? Às 10h45. PMI de serviços 10h45. Esses dados eles vão dar algum tipo de informação para ver se realmente a economia está tranquila e está tendo corte de juros mesmo com a economia tranquila ou não. Ou se a economia realmente vai começar a ficar pior ou vai cair, tá? Semana passada deu tudo bullish, certo? Dia 25 e essa semana, dia 26, tá? Que vai ter o discurso de novo do presidente do Jerome Powell. Vai ter o PIB anualizado. Geralmente é uma semana-chave também para determinar a direção futura dos preços. Eu acredito que vai vir tudo ok, que vai vir tudo legal, sem nada de gravidade. E na minha opinião, pelo menos é o que vem se mostrando nos últimos dados macroeconômicos, né? É uma clara sinalização de que a economia está bem e que o momento de assumir risco está elevado, tá? Então, preços de despesa de consumo pessoal, tá? Vai ter vários indicadores aqui que vão prometer volatilidade, tá? Quinta-feira, então, vai ser o dia que mais tenderá a ter volatilidade. Então, provavelmente, dependendo do que acontecer, vai dar mais ênfase para essa continuação de alta, vai dar mais ênfase para assumir risco no futuro. Eu ainda acredito que, independente do que aparecer nos dados macroeconômicos, eu acredito que o mercado vai subir com lateralidade, vai subir com alta. Certo? Sobre a Dog, eu já vendi Dog faz tempo, realizei um lucro de 180% nela, recomprei 30 milhões de Dog, depois tive um pequeno prejuízo, porque o mercado começou a andar de lado e ameaçar a nova queda, daí eu vendi de novo, e eu estou com 200 mil Dogs apenas, tá? Tô apenas com 200 mil Dogs. Por que eu mantive esses 200 mil Dogs? Porque eu não sei se um dia ela vai bater $1. Se um dia ela bater $1, a Dogecoin levou 8 anos para bater $1. $1 não, para bater 0,070, sei lá, centavos. Tá? Então a Dogecoin levou 8 anos para atingir o nível de quase $1. Tá? Vamos pegar aqui. Outra coisa. Perdi o que eu tenho em Dog. Na verdade, tu não sabe se tu perdeu ou não. Porque não dá para saber se aqui vai ser fundo da Dog duplo ou não. Não dá para saber se a Dog não vai performar bem a partir de agora. O problema da Dog eu já expliquei qual é que é. A dificuldade dela ser listada em grandes corretoras. Justamente pelo formato em que ela foi lançada. Que ela foi lançada de forma justa, sendo entregue via airdrop para vários investidores que compraram NFTs da pedra Runestones. Enquanto tem muita gente que está presa em Dog, que perdeu o capital ou aceitou o prejuízo no meio desse caminho, tem que ver a outra ponta.
teve muita gente que teve elas através do airdrop do Rolling Stones que ganharam dinheiro. E o mercado é assim. Tem momentos em que você vai comprar lenço e tem momentos que você vai vender lenço. É simples assim. O que faz a diferença é o timing. É o timing. Você está entrando dentro de um fundo semanal. O risco agora melhor para comprar dog agora. Esse é o risco melhor para comprar dog. Agora, vou saber se a dog vai entregar alta? Não faço a mínima ideia. Por que eu não entrei em dog? Pela dificuldade fundamentalista de ela não ser listada nas grandes corretoras. Quando eu entendi isso, eu entendi, cara, ela pode subir com um mercado isolado, mercado só do pessoal fanático por Bitcoin e tal, e porque ela é meme coin do Bitcoin. Pode ser que a Binance comece a comprar de nós, as dogs, por exemplo, dos holders, de quem tem hold de dog, a Binance comprar? Pode. Mas qual é o risco disso acontecer? É mínimo, é baixo. Por quê? Porque as corretoras elas querem ganhar comissões em cima de tokens que elas podem receber percentualmente como investidores. Certo? Se a dog tivesse 20% de dog na mão do Leônidas e ele pudesse oferecer esses 20% para a Binance aceitaria listar a dog. Então tem um problema fundamentalista aí. Tem gente que acha positivo. Eu no início achava bem positivo que ela tinha sido listada de forma justa, entregue só para os holders. Mas o problema é que isso afetou na entrada de liquidez e facilidade de entrada de liquidez dela nas corretoras. Tá certo? Então, quando você entende isso, você tem que pular fora ou você tem que tomar uma decisão. Tá certo? Basicamente é isso. A Dog listou várias meme coins essa semana sem comissão de listagem. Como é que é? A Dog? Como assim a Dog listou várias meme coins? Tá. Ganhei e realizei na Dog. Agora tô me entupido dela de novo. Ah, deixa eu ver aqui. Na época que você ganhou dinheiro em ADA, você. Não. O que eu tinha de ADA é o que tinha me sobrado da quebradeira que tinha rolado. Eu quebrei me alavancando em BTC, shortando Bitcoin no período do Covid. Aí eu me quebrei ali, porque eu tive que fechar a operação com 95% de, de aceitação de prejuízo. E me dei bem com a ADA que tinha sobrado, as ADAs que eu tinha comprado, né? A 3 centavos. Tá certo? Isso é um exemplo que eu posso dar. Em 2020, pessoal, o máximo que eu tinha de capital era 190 mil reais. Tá? 190 mil reais. 150 mil reais eu perdi shortando Bitcoin em 2020. Tá? Me sobrou 40 mil. Desses 40 mil, então, por exemplo, eu tinha 190 mil reais. Perdi 150. Dos 40 mil remanescentes, estava aportado em ADA. Essas ADAs se transformaram em 2 milhões de reais. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, independentemente se você perde dinheiro, se você quebra, se você perde uma grande parte do seu capital, mas você ainda tem fichas, e essas fichas que te sobraram você consegue aportar no risco correto, no momento certo, essas fichas, essas poucas fichas podem fazer você chegar em um outro patamar que você nem imagina. Certo? Nem imagina. Então, o que eu posso dizer para vocês com uma sabedoria que eu tive ao longo de várias perdas que eu tive ao longo desse processo? Não significa que se você perdeu por 3 meses, dinheiro nesses 3 meses em que o mercado estava em queda, porque muita gente no mundo todo perdeu dinheiro nesses 3 meses que o mercado estava em queda,
Não significa que você vai ser eternamente um derrotado, você vai eternamente perder dinheiro no mercado. Não significa porra nenhuma, significa que foi uma experiência que você teve. Assim como também quando você ganha muito dinheiro, não significa que você não vai ser hackeado 4 anos mais tarde por excesso de confiança e por distração, perdendo metade do capital que você ganhou durante uma alta de 2020, que foi exatamente o que aconteceu. Então, vocês têm que entender que vocês são a somatória de experiências. Vocês não são a conclusão de uma experiência bem-sucedida ou mal-sucedida. Então, quem perdeu o dinheiro na DOG ou aceitou o prejuízo na DOG e não conseguiu segurar o prejuízo, né, aceitou vender e tal, entrou com a mão mais pesada, você aprendeu que a próxima vez você não vai entrar com a mão tão pesada. Você aprendeu que a próxima vez você vai tentar entrar no momento, num time mais correto. A questão toda é não se fazer de vítima e não desistir, porque a única forma de você sair derrotado de algo é você desistindo. Porque quando você desiste, você aceita, você joga a toalha, você sai da luta, entendeu? Só que às vezes você quer resolver o problema em 3 meses, 4 meses, não vai funcionar. Agora nós estamos num momento meio ímpar, por quê? Porque provavelmente em outubro, quem comprar vai ter a sorte de principiante de pegar uma alta em novembro e final do ano. E esse cara vai se sentir o Midas, porque ele vai falar que não, com ele é mais foda e tal. Só que daí no outro ciclo ele vai lá tomar no cu, porque ele vai tentar repetir o resultado que ele teve nesse primeiro e não vai conseguir. Tá certo? Deixa eu abrir uma operação aqui. Eu vou entrar na minha Binance aqui. Eu vou entrar na minha Binance rapidinho aqui. Deixa eu só fazer o login aqui de jeito. Eu não vou poder mostrar minha operação ao vivo aqui, porque eu sei que vai muita gente me imitar e vai poder potencialmente afetar meu operacional. Porque se muita gente repetir o que eu estou fazendo aqui, vai dar merda. Deixa eu pegar aqui BTCCM. Deixa eu pegar aqui. Complicado, né, amor? Vamos dizer, eu quero entrar aqui na calculadora. Vamos dizer que eu tenho aqui, comprei Pendle a 3,90, tá? Para responder a dúvida ali do jovem que falou quanto eu faria, quanto a pessoa poderia fazer abrindo um position trade. Só para dar um exemplo para vocês. Então, comprei, vamos dizer, Pendle a 3,90. O meu preço de saída, deixa eu ver aqui, se a Pendle fizer 10 vezes, né, vai ser $40, por exemplo. Em 8 meses, um ativo desse no momento certo, ele pode subir tudo isso, tá? Se você comprou um ativo correto, né? BTC, tá, aqui é BTC. Então vamos fazer com o próprio Bitcoin. Vamos pegar aqui, deixa eu ver se essa calculadora vai funcionar. Comprei aqui a $52 mil. Meu preço de saída vai ser $150 mil. A expectativa, né? 150 mil, tá certo? E a quantidade eu coloquei, eu me alavanquei com 1 Bitcoin. Eu vou sair com um resultado de 0,65 Bitcoins a mais, então um retorno de 1.300%, né? Então é o seguinte, numa Pendo da vida, por exemplo, se o cara compra $3,90 e o negócio sai a $40, tu vai fazer mais ou menos aí $600 mil.
US$ 600.000, tá? Então, se tu compra, vamos pegar um semanal aqui, tá? Você compra hoje a R$ 3,90, você apostou em alta. Teu liquidation price está abaixo seria o stop loss, né? Abaixo de 1,54. Então, se vir aqui, você vai perder tudo. Se você entra aqui com US$ 70.000, e ele fizer 10 vezes aqui, você vai sair com US$ 700.000. Então, se você pegar uma alta aqui, é matemática isso, tá? Não tem conversa. Ó, se você pegar uma alta, se a Pendle sair de 600 milhões de market cap e chegar a 6 bi, você sai com US$ 700.000, tá? A questão toda é a seguinte: é aqui que o mercado já vai começar a subir? Na minha opinião, acho que não. Ele vai lateralizar ainda. Mas lá na frente pode ser a possibilidade de que você se dê muito bem. A única questão toda, no semanal, você precisa ter um position trade para mudar de patamar de vida. Você precisa você precisa de um position trade de alta, uma alta tendência de alta semanal para mudar de vida. Que foi o que aconteceu com a ADA. E isso que eu fiz sem alavancagem, tá? Eu só me expus ao token. Mas, por exemplo, eu comprei na média a 0,3 centavos. Então eu comprei durante todo esse período. Na verdade, eu comprei aqui atrás, lá atrás, tá? Comprei ela aqui atrás, ó, 2018, final de 2018, entrada de 2019. Comprei ela a 5 centavos, a 3 centavos. A média foi 3 centavos, 3 de alguma coisa. Cara, tu precisa disso daqui só para fazer 7.000%. Tu precisa de um position trade, tá? Então o mercado cripto é assim, tu precisa de um position trade para você mudar de patamar. Um position trade para mudar de patamar. Só um. Augusto, qual é o token que vai subir assim vertical? Não faço ideia. Talvez a Pendle faça isso, talvez o Ethereum faça isso, não sei. Mas tu precisa só disso daqui uma vez na vida para você já mudar de patamar. Com R$ 10.000, às vezes tu consegue fazer milagre pegando uma alta dessa aqui. Tu consegue sair com R$ 100.000 na mão. Tá? E aí a gente está adiante e próximo, na minha opinião, muito próximo disso daqui acontecer em algum momento com algumas altcoins. Todas as altcoins? Não. Mas algumas altcoins. Eu preciso acertar só uma altcoin para mudar de patamar. Só uma. Eu não preciso acertar todas as altcoins. Eu estou acertando, por exemplo, a Aave. Eu comentei para os membros do canal também e tem membros do canal já ganhando dinheiro com a Aave também. Que fizeram o copy trade, né? A Zero também. O pessoal já comprou a 3,20, 3,30 e já está no lucro também. Mas não sabemos quais que vão disparar assim toda. Ó, tem uma que está subindo agora, tentando entrar em tendência de alta quase agora. Ó, 4,90. Passou $5, ela entra em tendência de alta. NIR. Cunha descendente de alta. Fundo duplo. Alta. Aí eu te digo, como que tu vai conseguir ser um investidor position trade sem saber gráfico? Augusto, como é que eu aprendo gráfico? Crypto Blinders, link na descrição, tá? Crypto Blinders, link na descrição. Tudo que eu faço eu ensino lá, tá? No Crypto Blinders. Link na descrição. Todo mundo, cara, que sabe de análise gráfica, tá num patamar muito superior a todos os outros investidores. Porque a maioria tem preguiça de estudar.
eu já percebi uma coisa, assim, cara, muitos lugares que o pessoal fala de mim, fala sobre mim e tal, que nem eu gosto muito do professor o Roxo, sabe, o Fernando Roxo, gosto muito dele, assim, um cara super inteligente e tal, mas no podcast que ele foi lá com o Lanzeira, eu percebi, assim, que talvez ele, sendo um professor e ele sabe muito mais de volatilidade, de risco do que eu, mas não significa que ele tem mais resultado que eu. Sabe por quê? Porque eu vejo muita no conhecimento, no excesso de conhecimento, eu vejo que muita gente confunde se aprofundar muito nas ideias com inteligência acima do normal e que tudo o outro que o outro sabe não serve para porra nenhuma, ou a pessoa sabe menos, ou a pessoa tem menos resultado. Porque eu vejo uma soberba muito grande quando muitas pessoas se referem a mim em podcast e tal, subvalorizando o meu trabalho e falando, o Augusto é um personagem, o Augusto é louco, o Augusto é pirado. Ou seja, elas resumem todo o conhecimento de fudido que eu tive nesses 10 anos estudando essa porra de análise gráfica, de price action, resumem a como se eu fosse um macaco que não entende porra nenhuma porque eu não entendo de volatilidade ou porque eu não gosto de ler todos os livros do Nassim Taleb e os caralho. Então eu me ponho muito ao risco e acabo levando muita gente ao risco também. Eu vou dizer uma coisa para vocês, tu pode estudar o conhecimento mais profundo de volatilidade que você vai, mas assim, ó, você pode criar os melhores operacionais, você pode diversificar todo o seu patrimônio, você pode sair bostejando falando que diversificação é sempre melhor do que foco, mas nunca ninguém vai me tirar o resultado que eu transformei 40 mil reais em 2 milhões de reais em 8 meses depois de quebrar. Simplesmente usando o position trade. Simplesmente usando o position trade. Então, os resultados, eles sobrepõem o conhecimento. Acabou. Eu nunca fui doutor de implantodontia, nunca fui estudar qual era o tipo de tratamento de superfície mais perfeito. Porra, não sou um sueco que trabalha para Straumann. Eu nunca fui o cara lá, não vou no conhecimento, na profundidade do conhecimento, tentar encontrar maneiras para eu negar os fatos verdadeiros do que está acontecendo. Eu nunca fui o doutor empoderado que chegava numa sala cheia de aluno com terno e gravata e falava assim, eu sou o engenheiro referencial da Straumann de implantes. Os melhores implantes da Straumann. Nunca fui esse cara. Mas nunca ninguém implantou mais implante do que eu em Florianópolis durante 3 anos. Eu fiz mais de 10 mil implantes em 3 anos e trabalhava igual um animal. E sabe qual era a minha taxa de perda de implante? 0. E eu não usava Straumann, eu usava Neodent, que é uma empresa que foi comprada pela Straumann, uma empresa brasileira que foi comprada pela Straumann, patrocina o Atlético Paranaense, eu acho. E eu não perdia mais implante depois de um certo período, sabe por quê? Porque durante a perda e o ganho, acertar e errar, perder implante, não perder implante, eu fui descobrindo que, por exemplo, pacientes que não tinham nada de medula óssea, só parte cortical do osso. Não adianta você colocar implante em cortical de osso apenas, com o osso cortical. Ele nunca vai ter, mesmo que ele tenha absorção do sangue, ele nunca vai conseguir absorver o sangue, porque quando o osso é muito cortical, ele não tem irrigação sanguínea suficiente para manter um implante. Tu pode botar Straumann naquela merda, não vai funcionar. Eu coletava sangue dos pacientes, fazia PRF e pegava e enrolava uma membrana de sangue, colocava no implante enrolado e não pegava a porcaria. Por quê? Porque o principal fundamento era, osso que não tem medula óssea, não ósseo integra. Ponto. Então, quando eu entendi isso, quando eu fazia o filtro de fazer um tratamento no paciente ou não, eu chegava e olhava assim, paciente fumante, diabético, os caralho,
Eu não vou fazer implante em você, meu jovem, porque você não tem medula óssea, não tem o que fazer, me perdoa. Ou seja, na prática, se você só estuda até o mais profundo dos caralhos que o parta, você pode estudar a maior profundidade de conhecimento de tudo, para explicar tudo, para tentar explicar tudo. Você não vai ter resultado se você focar nessa merda, se você não foca na parte prática, porra. Tu não foca na parte prática. E aí o que eu quero chegar é, que adianta eu estudar a porra da volatilidade do risco se eu não posso controlar ele em nenhuma alternativa? Em nenhuma alternativa. Eu não posso controlar nada. Então, para que adianta eu ficar estudando, me especializar nesta merda? Sendo que eu não vou ganhar nenhum resultado com isso. Então, as coisas têm que ser as médias. O que é as médias? Nem o mais absoluto teórico da volatilidade e nem o mais absoluto apenas prático, ou vou arriscar a moda cega, vou colocar tudo pra fuder aqui, ou vai ou racha, o famoso ou vai ou racha, eu vou apostar tudo nisso daqui, vai ou racha. Tu tem que ser intermediário, você tem que unir um conhecimento até um certo ponto com a prática, só que a prática ela vai fortalecer a parte teórica e ela vai refinar a tua parte teórica. Então, o que acontece? O problema das pessoas que são tão inteligentes, como o Roxo, por exemplo, que é um cara espetacular, eu acho ele um cara inteligentíssimo, um sábio, tá? É uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Mas qual o problema durante o podcast que ele falou? Pô, Augusto é um personagem. Logo em seguida ele pega e fala assim: nunca comprei Bitcoin e nunca usei uma carteira de Bitcoin, nunca fiz uma transferência para uma carteira de Bitcoin. Então tu é igual o meu professor, doutor, pica das galáxias, que não sabia fazer um implante direito e perdia metade dos implantes, fazia um implante por ano para fazer um estudo. O cara não tem resultado de porra nenhuma. Ou seja, você tem um conhecimento absurdo, mas você se perde tanto no conhecimento, você tem tanto conhecimento sobre uma parada, que você cria teorias na tua cabeça de que é melhor diversificar do que você concentrar a liquidez. Sendo que se tu tivesse pegado um macaco e ensinado o macaco, ó, meu, a teoria do Bitcoin é isso, 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 isso. Basicamente vai comprando aos poucos, compra R$10, R$100 em 2011, 2012, 2013, porque isso aqui pode virar alguma coisa. Se você tivesse treinado um macaco, ele ia ter mais resultado apenas comprando e acumulando Bitcoin todos esses anos do que o Roxo com todas as teorias sobre volatilidade, os caralho, Nassim Taleb. E aí o ponto que eu quero chegar. É bom ser mediano. É melhor você ser mediano e fazer algo mediano do que você ser o que quer ser intelectualmente o cara mais pica que responde todas as dúvidas do universo. Porque daí tu não chega a lugar nenhum. Tu se perde, fica circulando conhecimento aqui, ó. Fica criando teorias. Ah, mas se o Bitcoin acabar, ah, mas se a internet do mundo acabar, se acabar, foda-se. Quer ter resultado? Tem que ser risco. Quer ter resultado? Cara, podem me chamar de pirado, de louco. Que bom, eu tenho resultados de um pirado e de um louco. Deixe eu quieto aqui no meu canto, fazendo coisas de louco e coisas de pirado que estão me dando resultado. Eu estou conseguindo extrair, às vezes, 6.000% de alta nesse mercado. Enquanto vocês ficam teorizando sobre o risco, ou se o ouro é melhor do que o Bitcoin, ou o Bitcoin é melhor do que o ouro e os caralhos. Quando vocês ficam perdendo tempo discutindo essas merdas,
Eu pego aqui o meu gráfico, que todo mundo que é mais inteligente acha que é uma astrologia, e eu fico comprando na hora certa e tentando vender na hora certa. Porque no final das contas, o que eu quero? Eu não quero que levar ninguém à ruína. Eu quero trazer o conhecimento para justamente trazer a solução para essas pessoas, para essa vida de merda que a gente tem, que o Estado proporciona pra gente. Porque se não fosse essa porra desse Estado ineficiente do Brasil, a gente seria o melhor país do mundo há muitos anos. Então vamos lá. Tokens que estão em tendência de alta, tá, pessoal? Várias altcoins estão entrando em formação de fundo. Lembrando, na minha opinião, o mercado tende a lateralizar nesse período e não já entrar em forte alta, entrar em fundo, tá? Eu sei que nem todos estão preparados para ouvir o coach aqui, eu não estou dando uma de coach, não. Nem todos estão preparados para ouvir essas verdades, tá? Mas essa é uma verdade, cara. Todo cara que se acha o pica de inteligente no negócio e fala que esse cara aqui sabe porra nenhuma, ele só fala merda, não sei o quê. Eu sempre tive mais resultado que esses caras. Então, digo para vocês, não foquem tanto em aprofundar em fundamentos de altcoins idiotas e aleatórias. Não se torne um analista super pica fundamentalista. Pega a média. O que precisa de fundamento? Ciclo de mercado, price action, quais são os tokens que as pessoas estão sendo compradas, volume financeiro, ferramentas de DeFi. Quais são as ferramentas que você consegue, de dados on-chain que você consegue ver onde o dinheiro está confluindo? Deixa a galera super mega inteligente ficar escrevendo artigo e livro. Use o conhecimento deles para balizar o teu. Agora, não peça opinião de gente que não tem resultado sobre um mercado. Cara, você não pode pedir opinião de uma pessoa que nunca comprou Bitcoin em carteira com o seu capital, sendo que o cara nunca se expôs a esse risco. É a mesma coisa que tu pedir opinião para um dentista que nunca fez uma cirurgia e nunca atendeu um paciente, cara. O cara pode ser o melhor teórico do mundo, porra, fala as bonitas, maravilhosas, enche os olhos. Mas se o cara não tem resultado naquele mercado, você não pede opinião para ele, acabou, bicho. Você pede opinião para quem tem resultado, porra. Os resultados. Aí você pode ter. Mas o resultado foi uma mera sorte. Ele teve sorte. Então eu tive sorte em tantos tokens durante a minha vida toda, né? Tive sorte com a Render, tive sorte com a STX, tive sorte com a Pendle, tive sorte com a STX, tive sorte com os NFTs lá do Runes, tive sorte com o Dog, eu tive sorte com tudo, então. Eu só tenho sorte, então. Eu sei que nem todo mundo tá preparado para ouvir isso que eu tô falando, ou acha o que eu tô falando chato, que eu tô viajando na maionese, mas eu tive que desabafar, velho, porque assim, é lógico que eu vejo quando os caras vão lá, citam o meu nome, os caras já chegam a dar um negócio assim, fala, meu, porra, tá pegando a ideia daquele pirado lá, aquele personagem. E o personagem tem mais resultado que esses malucos. É foda, né, velho? É assim, é desanimador, a gente às vezes tem que ouvir esse tipo de coisa de pessoas que a gente admira, certo? Ouvir isso de pessoas que a gente admira é uma pica. Porque eu não tenho problema nenhum em saber e entender, pô, a Avelina é mais inteligente do que eu, o Roxo é mais inteligente que eu, o Caio é mais inteligente do que eu, o João é mais inteligente que eu. Não tenho problema nenhum de aceitar isso. Agora o problema é quando as pessoas ficam. O Augusto? Aí você fala, mas tu ficou incomodado por causa do ego. Mas claro que é por causa do ego. Todo mundo tem um ego para defender. Vocês acham que eu não fico triste quando eu vejo uma pessoa que eu admiro
ah, falar de mim como se eu não soubesse porra nenhuma, como se eu não tivesse resultado. É lógico que a gente vai ficar triste, velho. Eu fui criado por uma mãe e por um pai. Se eu decepciono minha mãe e meu pai, é lógico que eu vou ficar chorando no banho por uma semana. A gente sempre fica triste com quem a gente admira. Deixei de gostar dos cara? Não, não deixei de gostar dos cara. Mas eu quero que vocês, se isso for uma mensagem que serve para pelo menos uma pessoa dessa live, já tá ótimo. Porque muitas vezes na minha vida, desde criança, eu me senti um merda várias vezes. Eu me senti mais incapaz do que outras pessoas. Eu olhava para outra pessoa assim e falava assim, cara, como é que o cara conseguia passar em nota 10 em matemática e eu, filho de professor de matemática, não consigo tirar nem nota 2 em matemática? Quantas vezes eu já me senti um merda, certo? E hoje eu sou muito mais um filósofo do que um cara pirado que fala de gráfico. Por quê? Porque eu fui pensando e à medida que eu estou envelhecendo, eu estou entendendo várias coisas que antigamente eu dava muito valor e hoje eu falo, cara, que bobagem que eu dava valor para essas merdas, né? E aí isso é uma mensagem para quem perdeu dinheiro nos últimos 3 meses. Essa mensagem é para quem perdeu, para quem entrou nos últimos 6 meses no mercado cripto e só viu o patrimônio desvalorizar. Entrou com a promessa ou talvez a esperança de que aqui é a saída, né? E aí chegou e entrou no mercado em queda lateral. E as altcoins derreteram 80%. Isso serve para vocês. Não significa que vocês que perderam dinheiro, vocês vão ser derrotados. Vocês vão perder sempre. Significa que vocês tiveram um aprendizado de uma escala de tempo muito curta dentro de um período longo de resultado. Então, ou seja, duvido que tu vai ter as mesmas decisões, você vai tomar as mesmas decisões dos últimos 3 meses, 4 meses, 6 meses, nos próximos 2 anos. Se tu ficar 2 anos nesse mercado, tu não vai tomar as mesmas decisões que tu tomou agora, porque tu vai ter 2 anos a mais que tu não tinha. 2 anos a mais de experiência. Então tu vai conseguir colher mais resultado. Você vai conseguir começar a ganhar. No momento você ou só ganha e depois perde tudo com juros, ou você só perde e começa a ganhar um pouquinho. Então, dependendo do time da pessoa que a pessoa entra no mercado, depende do timing, né? Dependendo do timing, não significa que perder é ruim e é a ruína. Eu não conheço ninguém no mercado financeiro que não seja um bom perdedor. Então, o cara que é o melhor vencedor, o melhor ganhador, é o cara que soube aprender durante as derrotas a se tornar resiliente e a corrigir erros ao longo do processo, tá? E muita gente, e isso é uma coisa que me incomoda demais dos cagadores de regra do mercado financeiro brasileiro, que é assim, não, você não pode fazer isso porque você vai levar diversas pessoas à ruína, não, você não pode falar de altcoin porque você vai levar diversas pessoas à ruína, não, porque eu sei que... Cara, parem de tratar adultos como crianças. O erro faz parte. Perder para ganhar. Esse é um mercado que é literalmente isso, é perder para ganhar. Você primeiro precisa aprender a... É a mesma coisa assim, ó, você primeiro aprende... No boxe, você primeiro aprende a apanhar, para depois você aprender a bater, certo? O Mike Tyson, para mim, foi o maior boxeador de todos os tempos. Dizem que é o Muhammad Ali, né? Mas para mim foi o Mike Tyson. Mike Tyson primeiro ele aprendeu a se defender. Pode ver que ele foi o melhor boxeador da história em se desviar dos golpes dos adversários, né? Então, primeiro no mercado cripto é isso. Você chega, você apanha um pouco. Você apanha, você apanha, você apanha. Você até pode dar a sorte principiante de acertar um soco na cara e derrubar o cara no na primeira partida de boxe da vida. Mas
A verdade é que depois você, confiante dessa primeira vitória, você vai enfrentar outros, despreparado, você vai apanhar dos outros por 10 anos seguidos. Mercado cripto é a mesma coisa. Você entra, o mercado é hostil, você vai apanhar, apanhar e apanhar. Aí daqui a pouco você ganha uma. Você apanha, 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 ganha outra. Apanha, 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 ganha outra. Não tem problema você apanhar. O problema é não se fazer de vítima e não desistir, não sair do ringue, porra. Então não pode sair do ringue. Não desiste. Levanta e tenta bater. Apanhou de novo? Levanta e tenta bater. É assim. Daqui a pouco começa a dar certo. Deu certo? Começa a repetir o que deu certo. É assim que funciona essa merda. Tá? E agora é a hora de reerguer. Então, para quem perdeu, agora é a hora de reerguer. Agora é a hora de assumir mais risco. Agora é a hora de se reerguer. Tá? Vamos para a dúvida da galera aí. Fofa Cripto Contra está top, mas precisamos de mais vídeos explicativos. Edilane, eu prometo que eu vou gravar hoje vídeos do CryptoControl e vou postar hoje mesmo, tá? Hoje à tarde eu vou passar o dia inteiro gravando para fazer isso, tá? Vamos lá. O primeiro luta do Mike depois quando saiu da prisão foi bruta. É. Serviu para mim, foi seu tipo de abordagem. Ah, tamo junto, tio Warlock. Eu já tô começando a ser mestre em apanhar. Calma, tá? Olha lá, o tio José. Boa, José. Nem sabia que tu me seguia já há 4 anos, fofa. Tamo junto. Certo? Isso, boa. Esse aí, Felipe. Esse é o objetivo, né? Com o tempo, à medida que vai acompanhando, o cara começa a melhorar o timing, né? É. O 38, eu vou dizer para vocês que eu tô ganhando uma admiração do 38 que eu não tinha, tá? Eu lembro que até no podcast eu vou admitir aqui que no podcast dos Irmãos Dias, eles perguntaram o que eu achava do 38 e eu falei, olha, eu não concordo com nada com o que ele fala, 90% do que ele fala, só da parte do Bitcoin, mas na verdade é porque eu só tinha ouvido falar, eu nunca tinha visto um episódio completo com o Renato 38. Para mim, o Renato 38 ele é um gênio, ele é um cara que tem uma inteligência fora do normal, e a diferença é que ele age conforme o que ele estuda. Eu acho que o trabalho dele é fenomenal e as opiniões dele, eu acho que praticamente os últimos 3 podcasts que eu vi dele eu concordei com 100%. Eu acho ele, assim, muito bom. E na verdade eu não sei, não achei que ele tratorou o Roxo, mas ele ensinou muita coisa para eles, né? Tanto para o Roxo quanto para aquele outro professor lá, de ouro, né? Ah, papá, papá, papá. Vamos lá. Eu não entendo nada do que ele fala, do que o 38 fala. É que ele fala rápido, né? Mas ele é um gênio. Gênio. Pra mim, o 38 é um gênio, cara. Ele tem uma velocidade de raciocínio muito fodida. Ele é um leitor nato. Ele é um cara muito, muito inteligente. E vai ser um prazer gravar com ele lá em São Paulo. Eu vou ir gravar com ele em São Paulo ainda. E espero que o Roxo vá também. Não é isso? Ele fala. Não é isso? Tá. Os vídeos do CryptoContra eu vou postar primeiro para os membros, depois eu vou postar lá para o CryptoBlinders, tá? E depois eu vou liberar para o público geral daqui a uma semana. Bagos, tio Henrique Cardoso, eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Para você que viajou muito e conhece vários países, $1 milhão e um valor legal para sair do Bostil, $1 milhão.
Sim, com US$ 1 milhão tu é milionário em qualquer lugar do planeta, né, tirando Dubai. Dubai e Suíça tu vai gastar US$ 1 milhão rapidinho. Mas nos outros países provavelmente tu vai conseguir viver bem, tá. Então Suíça e Dubai é mais complicado, o cara gasta muito lá. Mas dá pra viver de boa, tá. Agora eu vou te dizer uma coisa, não sei se é o caso do tio Henrique Cardoso, né, se ele tem familiar aqui, mas nenhum lugar é melhor do que morar perto da tua família, tá. Conhecendo o mundo todo aí. Depois, para quem quiser ter um pouco mais de clareza sobre essa minha opinião, vai no canal do Eliezer, lá do Vida Infinda, e o Eliezer ele falou sobre isso, né? Por que ele parou de viajar e tal. Outros caras também que já moraram no Japão, nos Estados Unidos e tal, todos eles falando que querem, depois de viajar tanto, né? O cara volta pro Brasil. É porque, cara, morar fora é uma coisa muito particular, né? Tem muita gente que gosta e se adapta. Eu dificilmente iria me adaptar de morar fora da onde eu moro. Tá? Eu gosto muito do Brasil, por mais problemas que tenha, eu gosto muito daqui. E eu cheguei à conclusão que, para mim, o melhor lugar do mundo é aqui. Por isso que eu continuo morando no Brasil. Não é chato não, foda-se que o importa é que a gente acha aqui. Tamo junto, fofa. Só que o pessoal tá precisando de uma análise urgente. Poltro, Mubi, queda, Gala tava. Eu não sei da Gala, velho. Gala. Faz tempo que eu não vejo isso. Gala queda infinita. Tem uma de games que tá subindo bem, que é a Saga, né? A Saga tá subindo bem. Que é de games também. Saga. Saga tá tentando entrar em tendência de alta semanal. Tentando. Hoje, atualmente é zero, tá? Eu não compraria STX nesse segundo ciclo, não. É... Você está vendo alguma oportunidade para curto prazo? AVE. AVE. É a oportunidade de curto prazo que eu tô vendo é a AVE. Tenho estudado muito sobre estoicismo, fofo. Obrigado. Estoicismo é foda demais. Epiteto, eu sou fã do Epiteto. Com dinheiro, qualquer lugar do mundo é bom de se viver, até no Brasil, exatamente. É que, na verdade, pra mim, depende de cada pessoa, né? Mas pra mim, o que é qualidade de vida é estar perto dos meus amigos e perto da minha família. Isso mesmo, ó, gerenciamento de risco, Vladimir. Exatamente. Acho perfeito. Tu tá usando a .NET como pimenta, mas mantendo pimenta, ele quer dizer assim, como risco maior, né? Para proteção, que eu acho excelente. Essa ferramenta Crypto Control, ela parece muito boa. Epiteto. É epíteto? Eu chamo de epiteto, deu. Epíteto? Acho que é epiteto, hein? Tá. O Fofo, o que você fez quando mudou de patamar? Alguma de como conservar o patrimônio após o primeiro milhão? Cara, relação estável com separação total de bens. Essa é uma das formas de tu manter o teu patrimônio. Saber bem com quem tu vai te relacionar e casar e ter família. Se tua mulher briga contigo uma vez por semana, termina, troca.
Tem pessoas que entram na tua vida para somar e outras para subtrair. Então essa é a primeira coisa. Você ficar resiliente do Estado. Resiliente do Estado é exatamente o que o Trezeitão defende. Bitcoin, chave privada, onde só tu sabe. Se tu morrer, os bitcoins vão junto contigo pro túmulo. Separação total de bens. São as coisas que eu aprendi. O que mais? Depois que tu chega no primeiro milhão, tu pode também, dependendo do teu perfil, diversificar para ter uma renda fixa e tal. Se meu custo de vida é 20 mil por mês, eu posso deixar lá aplicado 2 milhões para ganhar 20 mil por mês e ficar mantendo por uns 4, 5 anos essa vida, né? Ou pelo menos manter em renda fixa uma parte do capital quando tu tiver bear market. O mercado fez topo duplo no semanal, começa a diversificar um pouco, tá? Outra coisa é quando você for entrar de novo para tentar repetir o feito do primeiro resultado de ganho que tu teve, tenta entrar com gerenciamento de risco otimizado para tu não quebrar. Então, é o que eu venho fazendo, 80% Bitcoin, 20% altcoins, tá? A minha esposa é muito estressada, só gasta. Cara, esse é o pior tipo de esposa que tu pode ter. Se a tua esposa é muito estressada e só gasta, é o pior tipo de mentalidade que pode ter do teu lado, velho. Eu terminaria hoje e procuraria uma pessoa melhor que fosse te agregar de verdade na tua vida. Não sei se ele falou de zoeira ou verdade, mas essa é a verdade, tá? Cara, tem gente que tá perto de você que só fode a tua vida. E tem gente que só melhora a tua vida, velho. Impressionante como o ambiente muda. Impressionante. Certo, fofas? Espero que tenha gostado de tudo que o 38 falou nas últimas lives, ele tá certo. Então, se quiserem aí ver a minha opinião, eu concordo 100% com o que o Renatão falou nas últimas lives, eu concordo 1000% com ele, tá? Tem que se proteger do Estado e também tem que se proteger, porque quando eu falo de separação total de bens, é para tu se proteger do Estado, tá certo? Porque ninguém casa esperando se separar, né? Tá? E outra coisa, melhor estar sozinho ou com alguém eficiente do que estar com alguém ineficiente do teu lado, velho. Manda pra casa do caralho. Certo? Um abração aí, senhores. Tudo de bom, uma ótima semana aí. Falou. Abraço. Ah, amanhã, Fofo, você tem trauma dos futuros? Não. Eu não tenho trauma dos futuros, não. Eu não tenho trauma do futuro, não. Eu gosto do mercado de futuros. Só que eu acho que tem um time muito propício para usar os futuros ao favor. Pessoal, amanhã a gente vai ter vídeo gravado, tá? Vou postar um vídeo gravado amanhã às 19 horas, 7 horas da noite. Amanhã às 19 horas vai ter vídeo gravado. E aí a gente se vê quarta-feira na outra live.